Bem, meu nome é Renato Faria, eu sou empresário do setor de TI desde 1995, já estou na minha terceira empresa e já participei de algumas entidades empresariais aqui do Rio Grande do Sul. Eu sou Daniel Scherer, executivo de TI e apaixonado por tecnologia. O motivo aqui do nosso podcast é ter um podcast gaúcho, alinhando tecnologia e negócios, de forma a tratar desses dois assuntos, e nós batizamos ele carinhosamente Teamcast. É o Team de Tecnologia, TI, N Negócios e Cast, para poder ficar o nome explicando o que é. Bom, Renato, vamos começar com a nossa primeira conversa aqui para ver como é que fica essa nossa abertura. Por que fazer um podcast sobre tecnologia e negócios? A gente, seguido nos eventos aqui da Sucesso, fala da necessidade da TI estar alinhada ao negócio, ou o negócio estar alinhado à TI. Tem um artigo no LinkedIn que eu li há alguns meses que eu achei bem interessante, que era a importância do CEO saber falar de tecnologia. E essa foi uma das coisas que bastante me motivou. Eu acho que tem uma oportunidade aí de ter um espaço na internet, nesses novos meios, que a gente pudesse alinhar essas duas pautas, né? Ah, legal, a ideia, eu até não tinha pensado nisso, de fazer um podcast não necessariamente para as pessoas de TI, mas para todo o mercado, para trazer tecnologia, conhecimento de tecnologia para todo o mercado. A gente vê que hoje em dia a tecnologia não é mais uma pauta só do técnico de TI, né? Isso. A empresa que os seus profissionais não conhecem tecnologia, ela vai ter dificuldades no futuro, né? Se a gente olhar as empresas que mais estão crescendo globalmente, né, são empresas que o CEO fala tecnologia. Porque o meio hoje de negócio é tecnologia, né? Então, a gente pode estar parecendo que está falando isso porque o nosso... a nossa área, né? A nossa fazenda aqui. Mas o mundo é esse, né? Se a gente olhar as maiores empresas do mundo hoje são de tecnologia, e não necessariamente o negócio final é tecnologia. Isso. Se a gente olha Google, o negócio final é marketing. Se a gente olha Facebook, é dados. Se a gente, ou marketing também. Se olha Amazon, é varejo, mas todas são vistas como empresas de tecnologia. Né? E assim, pegar em todos os setores, né? Mas varejo, por exemplo, há alguns bons anos, as maiores redes varejistas, o diferencial delas era ponto de venda. Então eram inúmeras lojas, né? Às vezes abria 2 lojas próximas até para ter os pontos, né? Hoje, boa parte das empresas, a maioria das empresas, existe muito mais, eu brinco, nos servidores do que na estrutura física. A operação é muito mais computacional do que física. Nós temos grandes redes varejistas no Brasil hoje que nem tem mais loja, né? Ou que até tem uma competição da loja com o e-commerce. Isso é interessante, né? Se a gente olha o Magazine Luiza, todo o investimento que eles têm, né? Tu tem o bonequinho dele lá, que acho que é a Lu, né? Magalu. E que tu chega numa loja da Magazine Luiza, o cara senta na frente do e-commerce e faz uma compra contigo no site deles. Isso. É mais ou menos isso. E o que tem ali é mostruário. Alguma coisa que talvez tenha para levar, mas é mínimo, né? Banco, né? Banco tem agência porque tem que ter, né? Pois isso é uma questão interessante. Que eu acho que só aqui a gente levantou vários assuntos para vários podcasts para a gente discutir, né? Mas banco é um assunto interessante. Por que eu tenho agência? Eu não vejo mais sentido em ter agência. Eu tenho hoje 2 contas em 2 bancos, um tradicional e um banco digital. Eu tô louco para me livrar do tradicional. Só que ele ainda é um banco mais completo e algumas coisas que eu ainda uso nele eu não tenho no banco digital. Mas é só isso que está me faltando, porque o atendimento do banco digital que não existe é melhor do que o banco normal. E mesmo no banco tradicional, eu não vou na minha agência há muito tempo, né? É verdade. Por que tu precisa ir na agência hoje? Hoje a única questão que eu uso agência é sacar dinheiro. Porque eu ainda trabalho muito com dinheiro. Eu moro numa cidade do interior, então a utilização de dinheiro, papel, ainda tem um certo uso, mas cada vez menos. E agora, aí já acho que a gente vai deixar para entrar em outro assunto, que é a discussão dos bancos, né? A transferência direta aprovada agora pela Febraban, pelo Banco Central, vai mudar toda essa regra de jogo, né? Mas vamos deixar para o próximo isso, né? Mas eu acho que só corroborando o que a gente está falando, quando entrou o 4G, permitiu boa parte dessas questões que a gente está falando. Agora com 5G,
eu acho que vai entrar uma nova realidade de usos que a gente ainda não tem. É verdade. A possibilidade de comunicação é muito maior. Bem, o podcast, né, Daniel, surgiu de uma conversa despretensiosa nossa aí. Eu acho que somos duas pessoas que trabalhamos com TI, gostamos de tecnologia e estamos nesse loucura aí do mundo corporativo. Mas a ideia é criar esse espaço para falar de tecnologia e negócio, alinhando essas duas questões tão debatidas, né? E que cada vez mais tem que andar juntas, né? É verdade. Porque espaços hoje em dia existem muitos, né? Agora, como a gente consegue dar voz a isso? Porque tu tem muitas redes sociais, tu tem muitos grupos, mas são grupos que acabam sendo fechados. Então, acho que o podcast acaba sendo uma saída da gente divulgar e debater assuntos. Tanto o Renato quanto eu participamos de várias entidades, lideramos várias ações, inclusive, buscando exatamente esse networking, né? O objetivo não é o ganho pessoal, e sim o ganho que a gente pode trazer para a comunidade. Porque a comunidade acontecendo, isso retorna para todo mundo, inclusive para nós, né? Costumo dizer assim, né? Tu não cria uma empresa ou tu não cria uma área de TI sozinho, sem parceiros, né? As entidades nos completam muito com isso. Tu tem acesso a muita informação que dentro do teu escritório, no teu dia a dia, por mais tu estude, se desenvolva, muitas vezes tu não teria. Né? E eu acho que o podcast vem bem nesse encontro, uma palavra meio chavão de socializar a informação, né? De compartilhar, né? E trazer isso de uma forma acessível aí, e esperamos também aprender bastante aí com as colaborações que a gente vai receber, né? Com certeza. Acho que um dos objetivos de conversar, né, vai ser sempre trazer pessoas que possam colaborar, de trazer assuntos com pessoas que possam nos ensinar, inclusive, ou contar um pouco como elas enxergam determinados assuntos. E aqui é interessante porque eu gosto de ser sempre do contra. E o Renato é um cara mais sério. Então não vai ser uma conversa boa, porque o objetivo é sempre ver os dois lados, né? Tentar forçar o debate. Porque nunca tem uma coisa que é 100% certa, mas a gente tem que ouvir o máximo de argumentos possíveis para ter certeza daquilo que a gente está fazendo, porque é um mundo incerto, né? O mundo de tecnologia é um mundo incerto, tudo está mudando muito rápido. É isso aí. E bem, a maioria das tecnologias, se a gente olhar uma tecnologia 2 anos atrás, hoje ela já é completamente diferente. E o mundo dos negócios está com a mesma volatilidade, né? Exato. Eu costumo até dizer aqueles projetos que tu tinha lá, um projeto de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, já não existe mais, porque o negócio não consegue ficar sem mudar durante esse tempo todo, para tu ter um software lá no fim que, atendo uma regra de negócio, tu já não usa mais. É verdade. Não, eu também fico às vezes com medo de falar isso, porque eu ainda vejo acontecer milhares de implantações de ERP que levam 2 anos e não conseguem ser implantados. Isso é uma outra pauta interessante, né? Sim. Fazer trazer pessoas que fazem implantações desses tipos de produtos gigantes, sim, que são produtos enterprise e que levam 1 ano, 2. O que está mudando? Sim. Será que ainda continuamos levando 1 ano? Sim. Porque eu vejo os vendedores falando que fazem 60 dias e quando vai na prática tu vai ver o histórico e é 2 anos. Sim. Cara, e aí o cara que não consegue botar em 60 dias fica nervoso porque ele acha que está fazendo uma coisa errada. Sim. E talvez esteja. Sim. Então acho que isso também é uma pauta bem interessante. É uma pauta, com certeza. Ou seja, falar de tecnologia não tem problema, né? Porque tem muitas coisas que a gente pode debater e discutir, né? E eu acho que é legal também pensando assim de novo, né, mas um CEO de uma empresa, né? Se é pro teu CEO que um determinado departamento 2 anos não vai poder mudar porque tu precisa implantar um RP, ele vai buscar outra opção. Exatamente, é claro. Exatamente. Então, acho que são várias formas de olhar um mesmo fato em si, né? Exato, porque aí vem essas questões, né? O que é dourar a pílula e o que é uma realidade, e como é que a gente consegue conviver com isso, com toda a pressão de mudanças que a gente tem. Porque a empresa hoje não funciona mais sem tecnologia. Sim. E se ela não funciona mais sem tecnologia, é óbvio que vai vir uma pressão em cima da área de tecnologia por entregar. Sim. E aí tu começa a ver todas as coisas maravilhosas, porque a empresa só divulga as coisas maravilhosas, né? Óbvio. E um tá enxergando o outro fazendo coisas que ele também quer, e aí é uma bola de neve bem complicada. E temos mais uma pauta, que é a pressão sobre as TIs hoje em dia. Né? Isso aí. E cada vez mais a necessidade de tu fazer entregas consistentes que agreguem para a empresa em curtos espaços de tempo, né? A gente mesmo da TI fala dos métodos ágeis, da empresa ser ágil, né? Eu imagino, às vezes, uma empresa onde use métodos ágeis em toda a empresa, nas áreas de negócio, não só na TI. Perfeito. Falar de um projeto de 1 ano, quantas sprints, né? Certamente. Não, e métodos ágeis, esse é certo que é uma pauta que nós temos que trazer alguém que defenda muito, porque eu quero falar mal. E aí vai ser legal a gente falar sobre isso. Porque não que eu não goste do métodos ágeis, pelo contrário, eu acho que
super ferramenta. Eu não gosto de como as coisas estão sendo vendidas de métodos ágeis no mercado. Sim. E acho que eu tô louco para trazer alguém para me convencer que eu tô errado. Aí vai ser legal, tem vários evangelistas no mercado aí. Vários, né? Aí são os melhores. O pessoal não vai querer vir aqui depois, Renato. Vamos detonar, o pessoal não vai querer vir nos participar. Que venha bem municiado de informações. Claro, né? Com bastante argumento. Isso, é. Bom, mas eu espero isso, né, Renato? Que a gente consiga ter uma conversa assim, quase uma conversa de bar, mas trazendo esse conteúdo nesses podcasts que a gente pretende começar a fazer mensalmente. Sim. Que o pessoal goste e que possa acompanhar e que nos tragam sugestões de pautas, ideias, e que de repente, quem sabe, a gente no futuro não consiga fazer isso mais aberto para que algumas pessoas possam participar assim de uma forma mais aberta. Isso, acho que é um ponto legal, né? A nossa ideia é sempre ter pelo menos uma terceira pessoa como convidado, de acordo com o tema que a gente quiser explorar. A ideia nesse piloto que a gente está fazendo, que não é a versão 1 ainda, né? Mas é convidar o Eugênio Romanini, atual presidente da Sucesso, para dar a visão dele sobre esse espaço que a gente está criando, a contribuição dele, as sugestões, críticas, né? Exatamente. Eu acho que esse nosso primeiro programa, que não é este, né? Se esse for pro ar, se vocês estão ouvindo esse, é porque esse é só um piloto que a gente está testando. Mas acho que o conteúdo está até interessante e o nosso primeiro vai ser com o Eugênio, que traz uma entidade nas costas muito significativa aqui no Rio Grande do Sul, que é a Sucesso. A Sucesso, para quem não é do Rio Grande do Sul, ou às vezes até aí nem conhece tão bem a história, né? Eu brinco que é a mãe de todas as entidades de TI. 51 anos, né? Se não me falha a memória. 51 anos. E eu fico pensando assim, eu me formei em 95, de lá para cá o quanto que Bem, nem existia TI na época, né? Imagina 51 anos atrás, né? E era um momento onde as empresas, as pessoas já sentiam a necessidade de se unir, né? Em prol de objetivos que individualmente não conseguiam. E o mais engraçado que é bem o que a gente tem hoje, né? Economia colaborativa e tudo. Exatamente, isso é interessante, né? Sucesso traz esse viés, tu falou agora e me deu esse insight, nunca tinha pensado, mas ela traz exatamente o viés da economia colaborativa. E eu, quando fui presidente da Sucesso, a minha apresentação da Sucesso era essa, né? Há 50 anos atrás, o cara ganhava um mainframe no colo e ele não tinha a quem recorrer para ter informação. Isso. Então eles se juntaram para poder, assim, eu não tenho informação, me ajuda. Sim. E eram meia dúzia de pessoas que tinham acesso a essa tecnologia e se juntavam para poder colaborar um com o outro e fazer evoluir. Yes. E hoje em dia é o contrário, né? Eu tenho informação demais. Como é que eu filtro isso? Sim. Então eu preciso trocar experiência para conseguir saber se eu estou no caminho certo, para filtrar o que presta, o que não presta. As coisas mudam muito rápido, então quanto mais eu tiver informação de outros, melhor. Então acho que o Sucesso continua com esse papel e acho que vai ser bem legal ter o Eugênio com a gente aqui. E eu acho que outra coisa legal da contribuição da Sucesso é que, além de ser uma entidade super forte, representativa, mas é a única que representa o que eu chamo carinhosamente de todo o ecossistema da TI, né? As universidades estão na Sucesso, as empresas fornecedoras de tecnologia, prestadoras de serviços, consumidoras, qualquer entidade, pessoa física ou jurídica, mas que orbite, né, na Sucesso, os grupos de usuários estão presentes e os eventos da Sucesso, tanto os do dia a dia, que são os GUs, as palestras, mas até os grandes eventos, a força é justamente isso, né? Tu vem num evento que tem lá 100, 200 pessoas, de tudo quanto é setor, de tudo quanto é área, né? É riquíssimo, né? Eu acho que vai ser legal e acho que tem bastante coisa para falar com ele. Isso. Bom, então esse é o objetivo do nosso podcast. Boa sorte para nós, né? Isso é, tomara que dê certo. Tomara que dê certo. Se tiver um número 2 é porque tá dando. Isso. Valeu. Aí. Valeu, obrigado, pessoal.